disse ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo de Nazaré, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Agradecemos já pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Abre o coração da Tua igreja para receber a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, faz milagres nessa noite. Manifesta a Tua glória e Teu poder aqui neste lugar, fazendo milagres de cura, de salvação, de renovação, de libertação, cura física, emocional, espiritual. Senhor, faz milagres nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar assim. Como eu falei para vocês, esse ano foi um ano diferenciado na minha vida. Deus me deu muitos presentes esse ano, irmãos. Lá em Efésios 3:20 diz: ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Também lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas pequenininhas, uma casinha, um carrinho. Não, Deus fala assim: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? E Deus tem me ensinado a pensar grande, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, e não tem bênção pequena para nós não, irmãos. Lá no céu tem bênçãos grandes para mim e para você. E este ano Deus me deu, foi o ano que eu completei 60 anos de idade, e esse ano Deus me presenteou com muitos presentes. Começando em janeiro, indo fazer missão lá no Chile. Depois estivemos lá em Belém do Pará, também em Brasília, no Rio, em São Paulo. E para finalizar, no dia 10 de setembro, que foi meu aniversário, Deus me deu a oportunidade, da irmã Luciene esteve lá na nossa igreja, em Guaratinguetá. Nós fizemos um culto de ação de graça, e Deus nos deu a oportunidade para gravar o nosso DVD, que a partir do ano que vem já vamos estar vendendo esse DVD. Uma mensagem maravilhosa. E aí, irmãos, eu pedi para Deus há 10 anos atrás, quando eu fiz 50 anos, Deus me deu uma festa linda. Você nem imagina, teve foguete, teve fogos de artifício, teve champanhe sem álcool, teve tudo que vocês podem imaginar. E eu falei para Deus: Senhor, quando eu fizer 60 anos, eu quero uma viagem. E coloquei no meu joelho todos esses anos falando para o Senhor. E quando foi agora, em novembro, Deus realizou esse desejo no meu coração. Eu estou contando isso porque quem tem promessa de Deus, irmãos, vai aí com o joelho no chão. Porque Deus, quando Ele fala, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se você tem promessa de Deus, se você está orando por algum milagre, você persista orando, porque o Deus gosta daquele que persevera na oração. E aí Deus me deu um grande presente. Eu tinha um grande desejo no meu coração, irmão, de conhecer Israel. E Deus me deu esse privilégio. E agora em novembro eu fui para Israel, Jordânia e Dubai. E ali eu pude, irmãos, para a glória de Deus, passar por momentos maravilhosos na presença de Deus. Eu vou pregar hoje sobre Jericó. Eu estive em Jericó, eu vi lá Figueira Brava. Senhor, irmão, você não imagina como o meu coração está de alegria. Você não imagina como o meu coração está cheio de gratidão ao Senhor, porque eu pude pisar onde Jesus pisou, e eu tive experiências maravilhosas com o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! E essa mensagem, irmãos, tem como tema: a salvação é para todos. Nós estamos hoje aqui num culto de missão, e eu creio que todos aqui, para todos aqui, Deus deu uma ordem. Não foi só para mim não, porque eu sempre falo nas minhas orações, eu aprendi uma frase que se chama: que o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Será que alguém pode falar isso aqui? Não é porque você vai ter que cruzar países, cidades longínquas, como Deus falou comigo. Quando Deus me chamou, Ele falou: eis que eu estou te guardando na tua juventude, e hei de fazer de ti uma missionária.
e com os teus pés tu vais cruzar países e cidades longínquas para pregar a minha palavra e louvar o meu nome. Eu disse para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu trabalhava, eu tinha uma filha, eu fiz missão trabalhando, fiz missão criando filho. Hoje eu estou livre, minha filha é casada, hoje eu estou mais do que livre para fazer a vontade de Deus. Mas eu também já ganhei bastante, já tive muito trabalho, mas hoje o Senhor me deixou livre para fazer a vontade dele. E eu sempre digo para o Senhor, o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Quando nós podemos falar isso, irmãos, nós damos lugar para Deus te usar, damos a liberdade para Deus te usar aonde você estiver. Porque onde tem um crente, tem um missionário, e aonde tem um pecador, tem um coração que precisa fazer missão. E nós temos que entender isso. Que lá no seu trabalho você pode fazer missão, lá na faculdade você pode fazer missão, lá para os seus vizinhos você pode fazer missão, no meio do seu lar você pode fazer missão, no meio da sua família você pode fazer missão. Mas para isso você tem que entregar para Deus a sua vida e dizer para Ele, eis-me aqui, envia-me a mim, o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Amém? E a mensagem de hoje é: a salvação é para todos. Irmãos, vamos falar um pouco sobre o publicano, né? Porque Zaqueu era um publicano. O publicano era um coletor de impostos e trabalhava numa alfândega. E Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Eles eram judeus de nascimento, trabalhavam direto para Roma em favor dos romanos. E eram empregados por um contratador de cobrança de impostos. No caso, o Zaqueu era o chefe dos publicanos. E os publicanos eram conhecidos como, e eram considerados traidores de Israel, porque eles trabalhavam para Roma. E os fariseus chamavam eles de pecadores. Na Bíblia nós vemos muito isso, falando Jesus está junto com os pecadores, Jesus está comendo na mesa dos pecadores. E dentre os discípulos de Jesus tinha Mateus. Na Bíblia fala lá em Mateus 9:9 e Lucas 5:27, que quando Jesus foi chamando os apóstolos, os discípulos, Mateus, ele trabalhava numa alfândega. E ele diz a Bíblia Sagrada que lá em Lucas 5:27, ele fez um banquete para o Senhor Jesus na sua casa, logo em seguida do seu chamado. Para fazer um banquete naquela época, irmão, significava que essas pessoas ganhavam bem. Como o Zaqueu fala na Bíblia que ele era um homem rico. Quem trabalhava na alfândega também eram pessoas que tinham bens. Porque para fazer um banquete para Jesus, ele tinha que ter posse. E aí Jesus foi chamado ali, falou que estava na mesa de pecadores. Foi quando Jesus falou que os sãos não precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes, sim, precisam de médicos. Amém? E então, irmãos, Deus vai nos falar nessa noite, Ele vai nos ensinar algumas lições através da vida de Zaqueu. Eu penso, irmãos, que Zaqueu, conjecturando, que Zaqueu, ele estava com a cabeça assim, como se fala, julgada. Por quê? Pensa bem, a curiosidade dele de saber quem era Jesus. Um homem que hoje poderia ser considerado um chefe da Receita Federal, e o chefe da Receita Federal é uma pessoa que tem status. Pensa bem, uma pessoa se humilhar a tal ponto de subir numa árvore para ver Jesus. Eu creio que depois que Zaqueu saiu da alfândega e foi seguir a Jesus, aquele homem ficou pensando: o que tem esse homem para o meu funcionário largar tudo e seguir a ele? Ficar sem trabalho e seguir um homem que diz ser profeta e que faz milagres e que aí está andando nesses 12. E eu sou curioso para saber quem é esse homem. E aí Jesus diz a palavra de Deus que ele estava entrando em Jericó. E lá estava Zaqueu e Jesus estava ali no meio daquela multidão. E vamos aprender algumas lições com a vida de Zaqueu. Sempre quando eu vou pregar, irmãos, Deus vai confirmando a palavra através de alguma coisa que acontece no culto. Deus já confirmou essa palavra, começou
quem lembra da oração no início do culto feita pelo pastor Alexandre. Depois Deus falou aqui também mais algumas coisas sobre essa palavra. E eu creio que Deus tem uma palavra profética para a nossa vida nessa noite. Aleluias. E a primeira coisa que nós vamos aprender com a vida de Zaqueu, nós estamos no culto missionário, né? Vamos aprender uma coisa, repete comigo, Zaqueu. Repete comigo, Zaqueu. Teve coragem. E tomou. A igreja não está aqui? Zaqueu. Teve coragem. E tomou uma atitude. Irmãos, hoje para ser crente tem que ser corajoso. Aleluia! O diabo, ele está lançando 3Ds na vida da juventude, na vida das crianças, na vida dos adultos, na vida do povo de Deus. Ele está lançando 3Ds. O primeiro, o diabo está distraindo o povo de Deus. E depois da distração, o diabo está colocando o desânimo no meio do povo de Deus. E terceiro, o diabo está colocando a dúvida no meio do povo de Deus, a incredulidade. E por causa de tudo isso, está impedindo a operação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, na igreja. Porque os crentes estão dentro da igreja, estão pensando lá no Face. Está dentro da igreja, está pensando na internet. Está dentro da igreja, não está pensando mais na palavra de Deus. Não está guardando mais a palavra de Deus. Não estão mais com coragem de ler a Bíblia em casa. Não estão mais com coragem de dobrar os joelhos em casa. E por isso, irmãos, está havendo um esfriamento espiritual no meio do povo de Deus. E para isso, nós precisamos pedir para Deus nesta noite a coragem que Zaqueu teve de subir naquela árvore para ver a Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui conosco nesta noite? Para nós estarmos em comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Deus está dizendo aqui nesta noite: você precisa tomar uma atitude, ter coragem para poder permanecer firme na presença de Deus. Chama da batalha. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, ser crente não adianta ser crente de qualquer maneira. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ter um tempo no seu lar para adorar a Deus. Todos os dias ler a palavra. Todos os dias estar na presença de Deus. Porque é lá dentro do nosso lar que é difícil ser crente. É lá dentro do nosso lar que você vai mostrar que você é um servo de Deus. Porque você pensa: estou longe da igreja, estou longe do pastor, mas tem um Deus com os olhos de chama de fogo, contemplando a sua vida, contemplando a vida da sua família, para a glória de Deus. Aleluia! Eu preciso ter coragem e tomar uma atitude. Ter só coragem não adianta. Se Zaqueu só tivesse coragem, ele não tinha tomado uma atitude de subir na árvore. Subir na árvore significa que nós temos que tomar uma atitude. Ter coragem e tomar uma atitude. Tomar uma atitude é você falar: o ano vai começar e eu vou ser diferente. Eu quero ser um crente melhor, uma mãe melhor, uma sogra melhor, um servo de Deus melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor. Eu quero ser diferente. Que o ano que vem Deus opere grandes coisas na minha vida. Mas para
traçados, planejados, um objetivo. Todos os meus dias. Eu não sei porque eu trabalhei muitos anos como secretária executiva e eu tenho agenda, eu tenho compromissos e eu cumpro os meus objetivos. E nós temos que aprender isso, irmãos. Não é começar o dia, Deus dará. O que aconteceu hoje, está tudo bem. Não, trace objetivos para a sua vida. Você vai ver que a sua história vai mudar. Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer na sua vida também intelectual. Comece o ano lendo a Bíblia. Hoje comemora-se o dia da Bíblia. Comece o ano, faça o propósito. Tem crente que nunca leu a Bíblia toda. Isso é uma vergonha, irmãos. Que nós temos que ter prazer de ler a palavra de Deus. Quantos já leram livros aqui inteiros? E a Bíblia Sagrada não se preocupa em ler toda a Bíblia. Vocês precisam aprender isso, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Quanto mais você ler a Bíblia, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Quanto mais você vai ler a Bíblia, você vai ficar semelhante àquele que te criou, porque você vai ouvir a voz dele e você vai começar a falar igual a ele, a pensar igual a ele, a andar igual a ele, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida para a glória de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Repete comigo, para eu conquistar. Repete comigo, para eu conquistar. Minhas vitórias. Eu preciso ter coragem, tomar uma atitude, ser valente, traçar meus objetivos para eu alcançar a minha vitória. Em nome de Jesus. Quantos podem adorar a Ele? Outra coisa que aconteceu na vida de Zaqueu. Repete comigo, ele se humilhou. Ele se humilhou. Para ser um missionário tem que ter coragem e também tem que se humilhar. Você tem que abrir mão de muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Eu abro mão de muitas coisas. Não pense vocês que é só pegar um avião e ir lá para o Chile, não. Você não imagina o que eu passo lá, dando glória a Deus, com um sorriso no rosto e dando glória a Deus. Eu largo o conforto do meu lar para dormir aonde Deus prepara. E eu não fico em hotel, não. Fiquei dessa vez que eu viajei. Mas quando eu vou fazer missão é na casa dos irmãos. Aonde eles se prepararem, eu estou lá comendo o que eles comem e dormindo aonde Deus preparar. Isso, irmãos, é porque eu quero fazer a vontade de Deus. E para nós sermos, irmãos, homens e mulheres corajosos, a primeira coisa que nós temos que fazer é se humilhar diante de Deus. Primeira coisa que nós lembramos da humilhação é da oração. Porque quando nós dobramos nosso joelho diante de Deus, nós estamos dizendo para Ele, nós estamos nos esvaziando de nós mesmos e dizendo para Ele: Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu dependo de Ti. Assim você está falando na presença de Deus. E Zaqueu, quando ele subiu naquela árvore, ele se humilhou, ele caiu lá do seu orgulho, ele desceu do seu pedestal, ele deixou seu orgulho de lado. Sabe para quê? Para ver Jesus. E hoje é tão simples, irmãos. O véu do templo já foi rasgado. E hoje nós temos toda a liberdade de dobrar nossos joelhos e orar e buscar ao Senhor. Nós temos toda a liberdade de dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, hoje na África, lá na Nigéria, quem tem Face sabe disso. Eu até postei lá, com o coração muito dolorido. Crentes sendo queimados vivos. Uma foto, eu acho que tinha mais ou menos uns 100 ou mais crentes, todos morrendo queimados, como tocha humana. E um outro lá, uma tocha viva, queimando mesmo na hora lá. Eles tiraram foto e postaram isso lá na Nigéria. Na Eritreia, também um país da África, tem quase 3.000 crentes presos, porque glorificavam e adoravam o nome do Senhor Jesus. E lá na Eritreia, na África, hoje, quem ainda não foi preso, não pode nem dar glória a Deus. Eles têm que orar a
glória a Deus por dentro. E eu e você, o nosso país ainda tem toda a liberdade de expressão. E nós não valorizamos isso, irmãos. O comodismo está na nossa vida. Eu faço alguma coisa para Jesus, eu quero fazer muito mais ainda. E nós não fazemos nada, irmãos, nada. Porque nós precisamos ter uma vontade de fazer muito mais. Mas esse comodismo nosso deixa-nos dentro de casa, deixa-nos preguiçosos, deixa-nos sem ação diante de uma alma, diante de uma pessoa que precisa da salvação. E nós precisamos nos humilhar diante de Deus e falar para Deus: enche o meu coração de fogo, de paixão pelas almas. Nós temos que se humilhar diante de Deus e dizer: enche o meu coração de paixão pelas almas, porque tem almas perecendo do nosso lado e nós não estamos fazendo nada. E para isso nós temos que se humilhar na presença de Deus. E Zaqueu, ele mostrou isso. Subindo naquela árvore, ele se humilhou para ver a Jesus. Repete comigo: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você viu o que Deus promete para aquele que se humilha na presença de Deus? Você deu não glória a Deus aí, né? Você entendeu o que você recebeu, que você repetiu? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você pode dar glória a Deus aí? Você recebe essa palavra para a sua vida? Riqueza, irmão, não é para uma conta do banco, não é cheio de dinheiro, não. Todo mundo só pensa nisso, num carrão, numa casona. A maior riqueza que você pode ter é a certeza da vida eterna. Aleluia! Não adianta, irmão, andar de carrão aqui, andar bem vestido aqui e depois queimar no fogo do inferno. Não adianta. Ao maior galardão para a nossa vida, riquezas, honra e vida, vem da parte do Senhor quando Ele derrama a unção dEle sobre a igreja. É quando pessoas são batizadas com o Espírito Santo. É quando as almas são salvas. Essa é a maior riqueza do povo de Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Outra coisa, aprendemos que ele teve coragem, que ele se humilhou, ele tomou uma atitude. E mais agora a terceira coisa, vamos lá, fale junto. Zaqueu teve fé, se arrependeu dos seus pecados e se regenerou. Isso aconteceu na minha e na sua vida e na vida daquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Ele teve fé, irmãos, porque na hora que Jesus entrou naquela casa, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. É impossível um crente começar o ano, terminar o ano do mesmo jeito. É impossível. Porque se Jesus está no seu lar, se Jesus está na sua vida, algum milagre você tem para contar no decorrer desse ano. Alguma coisa aconteceu. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, sabe o que aconteceu? Arrependimento. Ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu que ele era um ladrão. Porque naquela época os publicanos eram considerados ladrões. Eles cobravam 4 vezes a mais o imposto que era devido. E eles ficavam ricos à custa das pessoas. E ele ali lhe falou uma palavra: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tem que defraudar alguém, ou restituo quadruplicado. O que aconteceu na vida de Zaqueu? O que aconteceu, igreja? Ele reconheceu o seu pecado, sua desonestidade, a deformação do seu caráter. Ele teve desejo de mudar e houve então uma transformação na sua vida. A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados. Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos falhar. Vocês sabiam disso? Não tem santarrão, irmão, dentro da igreja. Não tem. Todos nós falhamos de alguma forma. Mas para isso, na Bíblia está
deixa alcançará misericórdia. Aleluia! A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17: ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você adulterava, não adultera mais. Se você fornicava, não fornica mais. Se você falava palavrão, não fala mais. E tem muito crente que fala palavrão. Irmão, ontem nós estávamos conversando com o irmão. Lá, dirige tudo e tudo, soltou mal palavrão na minha frente. Sem querer, está tão acostumado que nem imagina. Então, irmãos, Deus fala na palavra que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. Então, quando você vem para Jesus, o Espírito Santo de Deus habitou na sua vida. Algumas coisas aconteceram quando você aceitou Jesus. Sabe a primeira coisa? É que o Espírito Santo de Deus passou a habitar na sua vida. Vocês sabiam disso? E aí, houve na minha e na sua vida uma santidade instantânea. E depois vai vir na nossa vida a santidade progressiva, que não depende nem de Deus, nem do pastor, nem de ninguém. Vai depender das suas atitudes, vai depender de você. Ser santo em toda a nossa maneira de viver significa que em toda a nossa maneira de viver, do que você vê, do que você fala, do que você sente, do que você ouve, do que você compra, as suas atitudes, todas têm que ser santas na presença do Senhor. E na Bíblia diz aqui, quando Zaqueu, ele se transformou, foi transformado por Jesus ali, com a entrada de Jesus naquela casa, Zaqueu recebeu naquela hora o Espírito Santo de Deus. E sabe o que aconteceu na vida dele? O caráter dele foi mudado. Glória a Deus! Porque quando nós aceitamos Jesus, passamos a ter um caráter santo. Caráter santo tem a ver com a cara. Isso significa que eu e você temos que ter a mesma cara em todo o lugar. Aleluias! Isso significa caráter santo. Ter a mesma cara em todo o lugar. E isso vai depender das suas atitudes, de como você é como cristão, para que todos possam ver em você a diferença em todas as áreas da sua vida. Aleluias! E Zaqueu, irmão, ele reconheceu o seu pecado. E ele se arrependeu e se regenerou. Sentir mágoa e reconhecer que pecou é remorso. O verdadeiro arrependimento só ocorre quando a pessoa decide deixar o pecado. Quando a pessoa sente tristeza e nojo pelo pecado. E essa pessoa resolve abandonar o pecado para sempre. Isso é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento muda a sua mente, muda os seus sentimentos e muda os seus pensamentos. Aí você vai ser uma nova criatura na presença de Deus. Aleluias! Repete comigo: a regeneração. Repete comigo: a regeneração. É a obra sobrenatural e instantânea do Espírito Santo de Deus, que concede nova vida ao pecador que aceita Ele como único e suficiente Salvador. E isso aconteceu na vida de Zaqueu, aconteceu na minha vida. Você pode dar uma glória a Deus aí? Agradecer a Deus pela sua salvação, agradecer a Deus pelo Espírito de Deus que habita em você. Você pode dar uma glória a Deus aí? E a última coisa que Deus nos revelou nessa palavra, repete comigo: Zaqueu. Repete, igreja: Zaqueu. Você lembra quando você não era crente? Vou fazer você lembrar alguma coisa. E você, eu já fui de lá, pulava o carnaval 4, 5 dias gritando a noite inteira. Aí vem para a casa de Deus, não pode nem profetizar a vitória na sua vida. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Eu me lembro que eu assisti uma mensagem do pastor Simar Coelho. Ele falou que quando o crente, antes de ser crente, ele era valente. Ele pagava tudo para todo mundo. Vem para a igreja, não paga nem uma coxinha para o seu irmão. É engraçado, não é? E é verdade, irmãos. Estava no mundo, pulava 5 dias de carnaval, vem para a igreja, não pode ficar nem em pé para orar, fica preguiçoso. Irmão,
Aleluia! A salvação é para todos. Lá em Lucas 19, 5 e 6, 9 e 10, está escrito assim, né? 19, nós já lemos. Zaqueu, desce depressa, Jesus falou, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. E disse Jesus, hoje vem a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Apocalipse 3:20 diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus, Ele quer usar você, jovem, você, criança, você, irmã, você, irmão, você que é do presbitério, para ganhar almas para o reino de Deus. Vou contar um testemunho. Eu estava lá em Israel, eu estava lá na Jordânia, e nesses roteiros nós temos muitos cultos na rua, onde que Jesus passou, onde que Jesus estava. No Mar da Galileia, irmãos, foi uma hora de passeio no barco, foi uma hora de adoração e poder de Deus dentro daquele barco. E quando chegou em Dubai, irmãos, em outubro, eu falo espanhol fluente, e aí eu sou intérprete de mensagens. E eu fiz um trabalho com o pastor da Costa Rica, lá em Guaratinguetá, em outubro, de 16 a 19 de outubro. Ele deu um seminário ministerial. Ouça esse testemunho. E aí, irmãos, quando eu fui postar no Face as fotos lá do seminário, junto com esse pastor da Costa Rica, muitas pessoas curtiram, a esposa dele que estava lá na Argentina, e muitos irmãos, e começaram as pessoas pedir para ser minha amiga. Uma pastora da Colômbia e uma outra de Dubai. Olha o que o Senhor faz. Olha o que o Senhor faz. E eu estava já com o meu pacote feito certinho para mim para lá. Aí quando eu falei para ela que eu ia para Dubai, ela falou, eu quero te conhecer quando você estiver aqui em Dubai. Aí, irmãos, lá em Dubai, foi o final do passeio. Nós íamos fazer um safari no deserto, íamos jantar lá em cima no deserto, e ia ser das 3, que foi de manhã até 1h da tarde, depois das 3 às 9 da noite, ia terminar nossa viagem. Irmãos, e era a última noite minha ali, e eu ainda não tive contato com a pastora, presta atenção. E aí, irmãos, quando eu estava dentro do Chip, para fazer um safari no deserto, olha como que é Deus. Eu pedi, a guia nossa, lá de Dubai, era uma espanhola, chamada Raquel. E eu, como eu falo espanhol, eu me comuniquei muito bem com ela. E fiquei amiga dela, coisa assim de um dia. E aí, quando chegou naquele Chip, irmãos, olha o que Deus faz. Eu falei para ela, mostrei no meu Face, no meu smartphone, mostrei para ela o telefone da pastora. E falei para ela assim, eu tenho que falar com uma pastora hoje ainda, Raquel. Esse telefone aqui é celular. Aí ela interrompeu a minha conversa. Ela falou, falar com uma pastora? Eu estou precisando disso. Irmãos, a guia lá de Dubai, chamada Raquel, veio da Espanha há 5 anos atrás. E ela se abriu comigo dentro daquele Jeep. E ela estava com a alma sedenta de salvação. Vocês entenderam o que Deus faz? Aonde você estiver, irmão. Jonas estava lá na profundeza, na barriga de um peixe. E lá ele orou e Deus ouviu. Aleluia! Pensa bem. Estava lá como desobediente, mas mesmo assim a misericórdia de Deus alcançou ele. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E aí, irmãos, falei do Evangelho de Deus para ela. Falei da palavra de Deus para ela. Ministrei para ela dentro daquele Jeep. Aí o que aconteceu? Ela ligou, paramos umas paradas lá para tirar fotografia. Aí ela ligou para a pastora, eu falei com a pastora. Aí à noite, depois do safari, do jantar, tudo, nós fomos para o hotel, tomei um banho, desci para o hall do hotel. E lá eu encontrei com a pastora Magali. E ali, irmãos, quando eu abro a minha boca, é para contar a bênção. É para contar a experiência. Eu já falei que eu vou ter que escrever um livro de tanta experiência que eu tenho com Deus. E aí, irmãos, 1h10 falando com aquela pastora ali naquele hall do hotel. Falei com ela sobre a Raquel. Passei o telefone depois da Raquel para ela. E aí, irmãos, ali aquela pastora foi
A Raquel escreveu no Face agora. Falou para mim: Miriam, você foi um presente de Deus para a minha vida. Encontrar você foi para mudar a minha história. E é isso que ela falou, que ela já procurou a pastora, está frequentando a igreja e já começou a ler a Bíblia para a glória de Deus. Vocês entenderam? Deus confirmou essa viagem que eu fiz. Deus confirmou a minha estada ali em Dubai. Deus confirmou, e assim Ele faz na minha vida, e Ele quer fazer também na sua. Quando eu fui para o Chile, irmãos, eu estava no aeroporto, eu olho para Deus: Senhor, marca o dia, marca a hora, marca o voo. E eu ia viajar dia 8 de janeiro, Deus falou dia 10, e eu viajei dia 10. E lá no aeroporto, fui tomar um lanche, sendo umas pessoas perto de mim, e uma criança canta um hino em espanhol. Aí eu pergunto se eles são crentes. Aí eles falaram que eles eram missionários lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E aí eu fui para o Chile com aqueles amigos do coração, já me acrescentaram lá no Face, e ficamos amigos dia 10 de janeiro de 2014. Sabe o que aconteceu? Dia 20 de janeiro, eu estava lá no sul do Chile, pregando a palavra de Deus. 10 dias depois, e Deus curou naquela noite, salvou naquela noite. E aí depois do culto, veio uma irmã até a mim e disse para mim: Deus tem uma palavra para você. Aí ela abriu a boca dela e falou para mim assim: Deus manda confirmar para você, Deus manda te dizer que a sua viagem para a Bolívia está confirmada. Irmãos, 10 dias depois. É esse Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Mas para isso, bota a sua fé em ação. Tenha um compromisso com Deus, busque a Deus, tenha intimidade com Deus, porque Deus quer te usar nesta terra. Aleluia. Aleluia. Zaqueu, ele abriu a porta do seu coração. Aí está o segredo para Deus te usar nessa terra. Abrir a porta do seu coração. E Jesus falou: hoje veio a salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Zaqueu, ele era um homem renegado pela sociedade. Ninguém gostava dos publicanos, mas Jesus, ele amou a Zaqueu. Sabe por quê? A salvação é para todos. Eu quero que você repita comigo, com as mãos para cima, uma voz bem forte aí, com toda a fé. Calma aí, irmão, não é agora não. Vamos todos falar juntos. Senhor Jesus, erga a mão para cima. Você sabia que depois que eu fui para Israel, meu braço ficou mais leve para vir para cima? Sabia que eu aprendi a adorar mais a Deus ainda? Tem braço de crente que pesa 100 quilos, irmão. Não consegue erguer a mão para adorar. Pede para Deus nessa noite, coloca minha mão mais leve, meu braço mais leve, para adorar a Deus. Fala comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha salvação. E eu sei, Senhor, que a minha salvação, ela veio recheada de muitas bênçãos. Com a minha salvação, que tu deste através do teu sangue na cruz do Calvário para mim, eu recebi para minha vida. Olha, você tem que falar e tomar posse, hein? Segurança, livramento, libertação, perdão, proteção, provisão, saúde física, emocional, espiritual, prosperidade, santidade, unção, poder,
Eu quero saber se tem algum corajoso aqui hoje.